Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Presbítero Mariano aqui, com mais um vídeo no canal do YouTube, Aprendendo com a Palavra. Seja bem-vindo, meus irmãos, você é muito bem-vindo. Fica nesse vídeo comigo até o final, porque nesse vídeo eu quero te ajudar a você extrair lição de um texto bíblico. Você vai montar uma pregação, né? E a sua dificuldade é como extrair lições de um texto. É você lendo o texto todinho, versículo por versículo. Cada versículo você vai extrair aquele versículo que falar com você, que o texto está dizendo, você vai marcando num papel. Por exemplo, 2 Samuel, que eu escolhi aqui, capítulo 9. Você lê o versículo 1. Disse Davi, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul? Para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonathan. Então, o versículo 1 de 2 Samuel, eu destaquei 2 pontos. Primeiro é bondade e o segundo ponto foi amor. Aí você nota num papel, bondade, no verso 1, e amor. Está falando de bondade e de amor. Então, você vai notando tudo aquilo que você extraiu, bondade e amor. Porque você vai montar a sua pregação em cima daquilo que o texto está dizendo, está falando. Se o texto está falando de amor, fala de bondade, você vai pregar sobre isso, que é a mensagem textual. O versículo 1 está falando o quê? De bondade e de amor. Então você nota no papel, para depois você volta organizando o teu esboço. Vamos lá? Aí você lê o versículo 2. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Esse Ziba aqui trabalhava com o velho Saul quando aconteceu o desastre, que foi morto Saul numa batalha, foi morto Jonatas. Jonatas era o pai de Mefibosete. Mefibosete ficou aleijado de ambos os pés com 5 anos de idade, quando a sua babá caiu por causa do desastre que aconteceu. 5 anos de idade, Mefibosete ficou aleijado de ambos os pés. Então Ziba aqui está falando daquele de invejoso, pessoa ambicioso, quer tomar o que é seu. Então aqui você vai extrair lição. Aí o versículo 3 diz assim, o verso 3 vai repetir quase o versículo 1, parecido. Disse-lhe, o verso 3, de 2 Samuel capítulo 9, verso 3. E disse-lhe o rei, disse a Ziba, não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus? Então o texto está falando mais uma vez de bondade de Deus para com ele. Então Davi aqui lembrou de uma promessa que tinha feito há um tempo atrás para Jonatas, seu amigo, dizendo que fez uma promessa, uma aliança, porque Jonatas, toda vez que Saul, seu pai, tentava destruir e matar Davi, Jonatas impedia a Saul não fazer o mal com Davi. Por isso Davi e Jonatas criaram uma amizade, um amor. Então chega Jonatas a morrer junto com Saul. Então Davi, depois de muitos tempos, ele lembra dessa promessa. Ele volta para abençoar. E ele pergunta ele pergunta a Ziba, tá? Dizendo aqui, disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele. Então Ziba respondeu. Então Ziba aqui é invejoso, aquele que quer tomar o que é seu. Ele perguntou logo para Ziba. E Ziba respondeu ao rei Davi. Rei, ainda há um filho de Jonathan. Só que esse filho de Jonathan aqui, rei, ele tem um problema. Mas Davi não queria saber que problema era. Davi foi para abençoar. Só que o impedimento aqui, aí já fala mais um ponto. Primeiro fala de bondade, de amor. E o terceiro ponto vai falar de impedimento, de inveja, de desprezo, de aparência. Dizendo aqui, ó, Jonathan respondeu. Ziba respondeu ao rei. Tem um filho de Jonatas. Só que esse daqui, eu não sei se vai te agradar, se vai servir para alguma coisa. Ele colocou aqueles impedimentos que a bondade de Davi para abençoar
não desse certo. Havesse ali um impedimento, uma barreira. Ziba colocou uma barreira no meio para que o filho de Jonatas não fosse abençoado. Então houve uma barreira, um impedimento. Então você vê que está falando de impedimento que Ziba colocou. Então Ziba aqui, ó, ele colocou uma barreira, houve desprezo, houve muita aparência, ele não viu pela aparência, porque Mefibosete era aleijado, de ambos pés, e você coloca aqui, primeiro, bondade, segundo, amor, terceiro ponto, impedimento, que foi de Ziba aqui, falou para o rei Davi. Aí o quarto ponto, você vai lendo aqui, o quarto ponto, e onde ele está? Então ele perguntou, está falando aqui de dificuldade, porque está lá em Lodebar, que é uma terra sem pasto, é uma terra de esquecimento. O quarto ponto vai falar de dificuldade, vai falar de esquecimento. Você coloca no papel. Primeiro, bondade. Segundo, amor. Terceiro, impedimento. Quarto, dificuldade, esquecimento. E o quinto ponto, você vai falando aqui, ó. Vai falar de desprezo, mais uma vez. Vai falar que houve um esquecimento, foi esquecido. No sexto ponto, você vai falar de humilhação, que ele foi humilhado, ele foi humilhado, vai falar de humilhação. E aqui o texto está falando tudo isso. Até no versículo 7 vai falar, né, sobre de restituir. O oitavo ponto vai falar sobre comendo pão na mesa do rei. Então termina com a benção de Mefibosete. Então você vai falar, eu destaquei aqui, ó, 8 pontos. Primeiro, bondade. Segundo, amor. Terceiro, impedimento. Quarto, dificuldade, que é esquecimento. O quinto vai falar de saindo do desprezo, que lá na terra do esquecimento. O sexto ponto vai falar de humilhação, que foi humilhado. O sétimo ponto vai falar de restituir. E o oitavo ponto, eu notei aqui, vai terminar com comendo pão na mesa do rei. Então tudo isso aqui você vai extrair de um texto. Deu para entender? Você vai lendo o texto que você escolheu e vai lendo versículo por versículo. O que o texto está dizendo, você vai notando. Depois você volta para montar a sua pregação. E essa pregação montada vai ser assim, o tema. 2 Samuel, capítulo 9. Você dá o tema. O tema pode ser assim, ó. Comendo pão na mesa do rei. Ou se não, pode ser assim, saindo de Lodebar. Pode dar um tema. Aqui depois do tema você coloca os tópicos. Primeiro tópico, bondade. Bondade de Deus. Segundo, o amor de Deus. Terceiro, o impedimento. Houve impedimento, ou desprezo, ou aparência. Houve uma aparência aqui que ele estava vendo aqui, Ziba estava vendo no Mefibosete, pela aparência, só porque ele é aleijado. Mas primeiro ele caiu, depois da queda, veio esse impedimento. Aí você vai, o quinto ponto, saindo do desprezo, do esquecimento, sob a humilhação, você coloca sob a humilhação, que ele foi humilhado. E aqui você coloca os pontos. Aí você pode colocar 4 tópicos só, tá bom? Desse texto de 2 Samuel, capítulo 9. Deu para entender alguma coisa? Se eu não soube explicar, né? Mas vai voltando o vídeo aí que você vai entender. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, para a glória de Deus.